Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando já o 19º domingo do tempo comum. E hoje a liturgia nos apresenta na primeira leitura uma passagem da vida do profeta Elias. É muito interessante quando nós olhamos o Antigo Testamento, principalmente os livros históricos, os livros dos reis, Samuel. Ali nós temos muitos homens e mulheres de Deus, escolhidos por Deus e enviados por Deus para realizar alguma missão. E nós podemos ver muitas características desses profetas, desses reis, a sua força, a sua virtude, mas também muitas vezes os seus medos, as características que não são muito boas. Hoje o profeta Elias nos é apresentado como alguém que está com medo. E é muito interessante quando nós pegamos um pouquinho antes desta leitura que nós escutamos hoje, aí nós vamos entender por que o profeta está fugindo, por que o profeta está com medo. Naquela época existia um rei chamado Acabe, e a esposa desse rei, chamada Jezabel, era uma mulher muito malvada, uma mulher perversa, e ela que comandava, ela que mandava em tudo ali. O seu marido não mandava e deixava com que ela mandasse. E esta rainha, ela era idólatra, ela tinha ali vários deuses que ela adorava, e tinha os sacerdotes de Baal, todas essas pessoas ali que acreditavam em outros deuses. Então Deus suscita o profeta Elias para anunciar àquele povo: vocês estão errados. Existe um único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus. E é muito até engraçado, porque Elias propõe para aqueles falsos profetas ali um desafio. Fala assim: olha, já que vocês então falam que existem vários deuses, então vamos fazer um desafio. Nós vamos fazer aqui 2 altares, 2 montes de lenha para o sacrifício, e vocês vão invocar os deuses de vocês, e vamos ver se os deuses de vocês vão mandar fogo do céu para acender essa lenha. E depois eu vou invocar o meu Deus e vamos ver se ele vai me atender. E aí começa, o sacerdote de Baal fica o dia todo ali em volta daquela lenha, e pedindo e rezando e tal, e nada acontece, até que eles se cansam. E Elias, ele vai mais além, e com o perdão da palavra, ele ainda é mais abusado ainda. Ele fala: vocês não conseguiram? Então vamos fazer o seguinte: traz água, traz bastante água. E ele molha a lenha dele todinha, encharca mesmo a lenha, e fica cheio de água em volta. Então Elias fala: agora vamos ver, se o meu Deus vai me atender. E ele clama a Deus, e na mesma hora cai o fogo do céu, e aquela lenha ali encharcada pega fogo. Então o povo percebe que o Deus de Elias, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. E aí acontece que eles matam aqueles falsos sacerdotes, e isso deixa a rainha com mais ódio ainda. Então ela quer matar Elias, ela procura matar o profeta de Deus. E aí o profeta então sente medo da morte e foge para o deserto. E nós escutamos então, a partir daí hoje, na primeira leitura. E algo que nos chama a atenção então, é como que pode um profeta tão poderoso, que conseguiu trazer fogo do céu, implorando, invocando o seu Deus verdadeiro, agora está com medo, está fugindo pelo deserto com medo da morte. E mais ainda, nós escutamos que Elias, depois de caminhar um dia todo pelo deserto, ele se senta debaixo de uma árvore e fala: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, tira a minha vida. Eu não aguento caminhar por esse deserto, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou cansado, estou apavorado, estou triste, abatido. Eu não aguento mais, tira a minha vida. Meus irmãos, muitas vezes esse desânimo não é somente falta de fé, e também na nossa vida acontece muitas vezes isso. Não é porque eu não tenho fé que eu me encontro desanimado muitas vezes, abatido, triste, angustiado. E muitas vezes chegamos até o ponto de dizer: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor, caminhar, eu não aguento mais rezar, e parece que a oração não tem fruto. Eu não aguento mais trabalhar, lutar, eu não aguento mais cuidar das coisas que
são a mim confiadas e assim por diante. Mas, meus irmãos, Deus resolve essa situação de forma totalmente inesperada, de uma forma que Elias nunca poderia imaginar. E Deus também resolve na nossa vida da mesma forma esta situação. E como foi que Ele resolveu? Enviou o seu anjo que tocou Elias e disse: levanta-te e come. Levanta-te e come, toma o alimento. E ali Elias viu na sua frente o pão assado na brasa, se alimentou e o anjo disse: você ainda tem um longo caminho a percorrer. Chega de desânimo, se alimente, crie forças. E a palavra de Deus nos diz que com a força daquele alimento, Elias caminhou ainda 40 dias e 40 noites pelo deserto. Meus irmãos, o Senhor também diz a nós a mesma coisa. Quando nós nos encontramos, parece, no fundo do poço, ou desanimados, ou como Elias, o Senhor diz a nós: levanta, come, toma o alimento. E qual é esse alimento? O que é esse alimento? E nós escutamos então no Evangelho: este alimento é a Eucaristia. Este alimento é o próprio Jesus. Este alimento é o nosso Deus, que em cada Santa Missa se faz presente aqui sobre este altar, através das mãos do sacerdote. Jesus é este alimento que é capaz, e o único capaz, de nos dizer: levanta. E com a força desse alimento nós atravessamos o deserto da vida, nós atravessamos as tribulações, nós vencemos as tristezas, nós vencemos o desânimo. Jesus diz no Evangelho: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E quando nós escutamos essa afirmação de Jesus, meus irmãos, automaticamente nós devemos entender uma coisa. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, Ele quer dizer que Ele é o pão que dá a vida. Ele quer dizer que fora dele, fora da comunhão com esse pão, com esse alimento, não existe vida. Não tem como viver longe de Jesus. Não tem como viver longe deste pão que o Senhor nos oferece. Este pão que dá a vida. Mas muitas vezes nós somos como aqueles judeus, do Evangelho, que não entendem o que Jesus quer dizer, que pensam: como assim? Como Ele pode dizer que veio do céu? Como Ele pode dizer que é o pão da vida? O que é isso? O que Ele está falando? Também muitas vezes nós pensamos assim. Nós, meus irmãos, que somos de missa dominical, nós que recebemos Jesus na Eucaristia, muitas vezes não compreendemos e não entendemos aquilo que acontece sobre este altar. Muitas vezes nós não tomamos consciência da grandeza do mistério que acontece diante de nós em cada Santa Missa. A grandeza desse milagre, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele Deus de Elias, o único e verdadeiro Deus, onde o mundo inteiro não é capaz de conter, por causa da sua grandeza, agora se faz presente sobre o altar, num pequeno pedaço de pão. Que grande mistério, que coisa magnífica. E nós, meus irmãos, como católicos, como cristãos de verdade, devemos entender o que é isso. Devemos entender a grandeza desse mistério. E somente entendendo, somente compreendendo, nós vamos entrando verdadeiramente em comunhão com esse nosso Deus. Quando a gente vem receber a Eucaristia, nós dizemos, eu vou comungar, eu vou tomar a comunhão. Isso quer dizer, eu vou entrar em comunhão com o meu Deus. Eu vou me unir ao meu Deus. Eu vou receber o meu Deus. E meus irmãos, esta comunhão, esta união, ela transforma a nossa vida. E ela deve transformar a nossa vida. E se a Eucaristia que nós recebemos todos os domingos, muitas pessoas todos os dias têm esta graça de receber a Eucaristia. Se esta Eucaristia não está transformando a minha vida, é porque eu ainda não compreendi o que ela realmente significa, o que ela realmente é.
Eu ainda não entendi, meus irmãos, o que eu estou recebendo. Eu ainda não entendi a grandeza desse Deus que se entrega a mim e que quer esta união minha e dele, somente entre nós dois formarmos esta comum união, esta comunhão. E como São Paulo nos fala na segunda leitura de hoje, ele vai nos ensinando o que nós devemos então transformar na nossa vida a partir desta união com o nosso Deus. Quais são os frutos? O que deve acontecer na minha vida a partir do momento que eu entro em comunhão com o meu Deus, com este pão que me dá força e que me alimenta? E São Paulo começa dizendo, a segunda leitura: não contristeis o Espírito Santo. Não entristeceis o Espírito Santo. Ou seja, tomai consciência. Não viva como se não conhecesse a Deus. E aí São Paulo continua: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda desilusão, toda tristeza, tudo isso deve desaparecer do meio de nós. Toda espécie de maldade deve desaparecer do meio de nós. E aqui, meus irmãos, como é triste nós vermos católicos, nós vermos sacerdotes até mesmo, nós vermos pessoas que têm fé, pessoas que comungam do corpo e sangue de Jesus e têm o coração amargurado, como diz São Paulo, tem o coração fechado, tem o coração cheio de rancor, tem o coração cheio de ira, tem o coração que deseja mal para o outro, tem o coração que não se abre para a graça de Deus. Qual é o fruto? O que está acontecendo? Esta Eucaristia que nós estamos recebendo não está produzindo frutos? E aí, meus irmãos, São Paulo então nos ensina o que nós devemos realmente ter no nosso coração. Vivei como filhos de Deus, filhos amados de Deus. Sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, sede imitadores de Deus. Este deve ser o nosso objetivo, meus irmãos, sermos imitadores de Deus, vivermos de acordo com aquilo que Deus quer de nós, vivermos imitando o nosso Deus que nos dá o exemplo, e o maior exemplo Ele nos deu na cruz. O que Jesus fez na cruz com as pessoas que o ultrajaram, o que Jesus fez com aquelas pessoas que o crucificaram, o que Jesus fez com as pessoas que cuspiram na sua face. Sede compassivos, sede bons uns para com os outros, sede imitadores de Deus. Que esta Eucaristia, meus irmãos, que nós recebemos, que nós somos chamados a participar, que é o pão que nos dá a vida. E o Senhor nos diz que quem come deste pão vive eternamente. Que esta Eucaristia transforme a nossa vida e que nós possamos, caminhando por esse deserto, vencendo os obstáculos deste deserto, quando atravessarmos todo este caminho, chegarmos como Elias ao monte de Deus, ao paraíso, à terra prometida que está reservada a cada um de nós, se nós formos fiéis ao nosso Deus, se nós estivermos em comunhão com esse nosso Deus, e se nós, alimentados por este pão, por esta Eucaristia, transformarmos a nossa vida e nos tornarmos imitadores de Deus. E lá, meus irmãos, do outro lado, lá no monte de Deus, lá sim é a alegria perfeita. Lá não há mais tristeza, lá não há mais deserto, lá não há mais desafios, obstáculos, lá não há mais tristeza e desilusão. Lá só existe alegria, lá só existe felicidade, e uma felicidade eterna junto com Deus. E é esta vida que este pão nos dá, esta vida verdadeira, esta vida eterna. E o Senhor nos diz: quem come desse pão viverá eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.